O assunto no momento no Brasil é Spawn. Todo mundo está discutindo esse personagem, é impressionante, parece que a gente está voltando para os anos 90, mas a dúvida de muita gente é, ok, Spawn é bom? Porque uma galera vai ter contato com o personagem pela primeira vez. Eu tive no filme, lá sim, eu sei que muita gente odeia aquele filme, etc, ele tem um monte de problema, mas eu gosto até hoje. E nessa primeira matéria do programa, a minha ideia é responder, ok, mas Spawn é realmente bom? Vamos começar atualizando um pouco o momento desse personagem. Como vocês estão vendo, né? Esse é um print atualizado dos mais vendidos da Amazon em quadrinhos e Spawn continua em primeiro. Teve até um outro momento que algum lançamento passou ele por sabe, poucas horas, talvez. Teve algum quadrinho em promo que superou, mas rapidamente Spawn já retorna, né? Tanto o Origins está ali em primeiro, quanto em sexto lugar tem a fase mais nova. E na última quinta-feira, a Panini divulgou os lançamentos de maio e, impressionantemente, nós vamos ter 3 publicações de Spawn. Além das 2 regulares, tem um especial do Violador, que tem Alan Moore e Greg Capullo, é um baita de um gibi divertido. Então, em resumo, existe uma demanda sobre Spawn, para Spawn no Brasil, e essa galera não estava sendo atendida. Enquanto isso, tem um outro público que tem um ranço por tudo que foi produzido nos anos 90 e vamos tentar entender por quê. Era um período onde os caras saíram da Marvel, fundaram a Image, são quadrinhos que o roteiro não importa tanto. O McFarlane ele já chegou a falar, né, em entrevista que se ele entregasse páginas sem texto do Homem-Aranha, a criançada ia comprar do mesmo jeito. Então o argumento ele não era tão bom, mas o desenho era legal. Olha o visual, eu peguei essa cena do Spawn porque ela é bem representativa. Repara, ó, ele tem armas gigantescas, tem uma caveira, tem granada no braço, tem corrente, tem espinho. Cara, é tudo que a gurizada daquela época dizia, uou, que irado. Eu acho que irado é uma palavra que conversa bem com esse período. Mas então, teve toda uma onda, na verdade, de quadrinhos com essa pegada. Então tu tinha ali o White Cats do Jim Lee, tinha o Young Blood do Rob Liefeld. Nesse período, o leitor de Spawn, ele tinha um sentimento de que, na verdade o leitor da Image como um todo, ele tinha um sentimento de que ele estava lendo algo mais adulto, sem ser necessariamente mais adulto. Essa cena, tá? Eu não vou mostrar o que tem aqui embaixo, porque é muito pesado, tá? É uma página da edição 5 de Spawn, onde vocês estão vendo esse bandido aqui, esse monstro, sei lá como definir isso, né? É um vilão recorrente de Spawn. Ele se passa por sorveteiro com essa menininha e ele vai fazer algo terrível. O quadro que tem aqui embaixo é talvez uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi na minha vida. É que os quadrinhos da Image, eles não eram obrigados a seguir o código de ética como a Marvel e a DC. Então, basicamente, eles podiam colocar qualquer coisa nas páginas e assim, o Todd McFarlane, rapidamente ele percebeu que, ok, ele consegue chocar com as páginas, ele consegue chamar a atenção do leitor no desenho, mas ele não era tão bom no roteiro. Aí ele chamou Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman, só grandes nomes, né? Isso tá no Spawn Origins Volume 2 da Panini, né? Quando esses caras entram ali para dar um estofo no roteiro. Estamos falando de uma obra, como qualquer outra, na história da produção artística do mundo, que depende, ela tem que ser lida com olhar para o contexto que ela foi produzida. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta lá do começo. Ok, Spawn é bom? Eu chamei alguns amigos muito queridos para nos dar essa resposta, né, aqui em vídeo. Primeiro tem o Mário Luiz Barroso, tradutor e editor do Spawn, lá na Editora Abril. Fala, meu querido, tenho muito orgulho de estar lá no começo e ter traduzido e editado Spawn. A resposta é sim, porque é divertidíssimo e descompromissado. Depois eu fui perguntar para o Bruno Zago, do Pipoca Nanquim, e ele falou o seguinte: Spawn é, ao menos no início, muito divertido, o puro suco do massaveísmo. Quando eu era adolescente, eu achava o máximo e ficava até copiando os desenhos. Se é algo que eu vou gostar hoje, ou se é mais pela nostalgia, só relendo para eu saber. Depois eu conversei com... Vocês vão ver que as opiniões elas variam um pouco. Depois eu conversei com o Daniel HDR, querido amigo, desenhista. A resposta está numa frase do ArgCast, onde a gente chegou à conclusão de que Spawn é uma balada sem lugar para sentar. Ou seja, eu não caio mais nessa. Depois eu fui falar com o Cassius, da Conrad, e ele me respondeu o seguinte: sim, Spawn é bom. Claro que, como todo gibi seriado, ele tem seus altos e baixos, mas sempre me atraiu desde o começo. Eu achei uma ideia bacana e ainda tive a honra de editar a fase David Heine. Agora a opinião do meu querido amigo Rogério Saladino, atualmente tradutor de Power Rangers no Brasil. Spawn é bom, horas. Claro, é impossível um personagem com uma capa daquelas sobreviver nos quadrinhos por tanto tempo sem ser realmente bom. É justíssimo, muito justo. Agora tem a opinião do Hell do MDM, um dos meus ídolos aí no mundo dos quadrinhos, que disse que não.
Spawn era uma mescla oportunista de conceitos que faziam sucesso nos anos 90, como Motoqueiro Fantasma e Homem-Aranha. Para quem já tinha bagagem na época, era fácil perceber isso, mas eu entendo que uma geração de leitores começou a ler quadrinhos no movimento Image e tem apreço por essa desgraça. Galera, para terminar, eu tenho um relato do redator desse programa, Érico Assis, que eu achei sensacional. Eu acho que Spawn deveria se chamar Rebento no Brasil. Respondendo a pergunta, outra tradução poderia ser Cria, ou Cria do Inferno, tipo um recado pro leitor. Cria tu mesmo teu super-herói, porque se o Todd McFarlane consegue, tu também vai conseguir. Cara, essa frase podia estar na quarta capa de Spawn. É genial. Eu falei que o Érico era o último, mas na verdade eu errei. Temos Fernando Caruso também para falar um pouquinho sobre Spawn. E a pergunta do momento é: Spawn é bom? E a resposta é muito simples: não, não é bom. Mas eu gosto. Eu gosto pra caramba. E eu acho que tem muita gente que gosta, senão não tava aí na edição 350 e sei lá mais quantas e vendendo pra caramba e voltando aos assuntos de todo mundo, né? Então, sei lá, se você não gosta, tudo bem. Mas tem quem goste. Eu tô impressionado. Nesse vídeo, o Caruso sintetizou exatamente o que eu penso sobre Spawn. Nesse momento, eu tô lendo o quadrinho, eu tô na edição 15, 16, e é isso. Cara, tecnicamente é bom? Não, é mal contado. O McFarlane ele não é um bom escritor, mas mesmo não sendo bom tecnicamente, não significa que não é divertido. Eu tô bem curioso para ver como vão ser as reações aí quando o quadrinho realmente sair pela Panini, né? A primeira publicação sai em abril. E é isso, gente. Espero que essa matéria tenha ajudado aí a você refletir sobre Spawn no Brasil. A minha grande dúvida agora é, será que vale a pena fazer um clube de leitura no Catarse do canal com o Mário Luiz Barroso para falar sobre Spawn? Debater a primeira edição, o início lá, né? Se bem que seria legal ler os dois, né? Ler o Origins volume 1 e volume 2. Então fica aqui esse questionamento se vale a pena trazer aí Spawn para dentro do Catarse do canal. A gente começa com o momento quadrinho independente aqui no Dois Quadrinhos News. Inclusive é um quadrinho que eu já tenho, o Daniel Souza. Ele me mandou o Cozinha Monstro, que é um projeto que está nos últimos dias, gente. Aqui, tu pode apoiar no link que está aqui embaixo. E do que trata esse quadrinho? Basicamente a gente tem um restaurante que serve criaturas místicas. Só que chega um momento que eles decidem assar um curupira. E aí a coisa vai sair um pouco do controle. É um quadrinho independente honesto que nas entrelinhas traz algumas discussões interessantes sobre ética, sobre a nossa humanidade e ao mesmo tempo é bem divertido, traz aquele suspense, né, do ok, será que eles vão conseguir fazer o curupira? Será que eles vão ser capazes de matar aquela criatura? Tem link aqui embaixo, tá? Cozinha Monstro aí tá nos últimos dias e é do Felipe Tazo com o Daniel Souza. É isso, galera. Se tem um gibi com grampo à venda, eu vou defendê-lo, tá? Olha aí quem voltou pra pauta. Não é o Charlinho Xavier. Na verdade, é o golpista da Amazon. Na semana passada, eu trouxe aqui uma matéria sobre um cara que ele dava um golpe muito bizarro na Amazon. O que ele fazia? Ele pegava um quadrinho de valor muito alto, ele fazia a compra. Quando ele recebia esse item, ele pedia devolução. Mas em vez de entregar o quadrinho que ele comprou originalmente, ele pegava um outro gibi qualquer da coleção, colocava um papel aqui por baixo do plástico, né, com um título diferente, e botava inclusive um código de barras diferente no próprio quadrinho, para que a Amazon pensasse que o quadrinho que ele estava devolvendo era o quadrinho que ele comprou. E aí essas obras acabavam chegando em outras pessoas porque o sistema da Amazon não conseguia, né, para a Amazon, aquilo ali é o Máscara e outras histórias, quando na verdade é um Flashpoint, é outro gibi. A novidade é que eu entrei em contato com a Amazon Brasil e eles me responderam o seguinte: a Amazon atua com os mais elevados padrões de qualidade a fim de atender a seus consumidores e está investigando o caso. Ok, não é a resposta que a gente imaginava, né? Não é uma resposta do tipo, ok, pegamos o safado e já resolvemos o problema, mas o ponto aqui é que, ok, chegou na Amazon Brasil, eles já estão sabendo, estão investigando aí quem é esse falsificador, se tem como impedir esse golpe bizarro que aconteceu dentro da loja, o que me preocupa nesse caso todo. Não são os clientes que receberam o quadrinho diferente, porque, ok, é muito fácil de trabalhar com a Amazon, a troca é fácil, é rápida, o reembolso, sabe, é tudo muito... A Amazon é uma empresa muito de boa com a parte de troca, qualquer problema, dá para ficar tranquilo quando tu compra na Amazon. O ponto é, essa talvez leniência seja a palavra, da empresa, pode mudar se esses golpes começarem a acontecer com mais frequência. Por enquanto, parece ser literalmente um caso isolado, onde é um cara fazendo, sabe, uma estripulia.
Ok, ainda falando nesse momento de respostas de empresas, vou falar sobre Hyperion Comics, que tá meio parada, né? Ano passado, basicamente, não teve nenhum tipo de lançamento, e a galera tá muito preocupada, principalmente com o Zag Yojimbo, né? Que a Hyperion acabou retomando essa publicação no Brasil. O último volume que eles lançaram foi o volume 4, e o Levi, eu conversei com ele, e ele me permitiu reproduzir uma resposta que ele deu para um leitor. Vamos lá. Ainda estamos honrando nossos compromissos, pagando gráficas e parceiros antes de realizar qualquer novo gasto. Então eles pretendem sim lançar o Zag até o volume... Deixa eu achar, tem um quadrinho que eu quero mostrar aqui. Eles querem... O Levi vai sim publicar o Zag até o volume 7, mas eles não querem dar nenhum tipo de data ou algo do tipo para não se comprometer. Eu sei que muita gente está empolgada com o Zag e tudo, é um quadrinho multipremiado, mas o que eu queria mesmo que a Hyperion terminasse é o Único Eterno. 5 volumes, só saiu o primeiro, Damora Kirion Gillen, né? Uma história aí que trabalha um pouco a mitologia do Rei Arthur, e eu queria muito ler a continuidade, muito mesmo. Agora eu vou recuperar uma notícia que já tem umas 3 semanas, mas que é muito curiosa. Vamos lá, é do Popverse, que é um site bem legal. Olha só, a DC esqueceu, a DC Comics esqueceu que aprovou o Senhor Milagre até já existirem 3 edições produzidas, né? Não lançadas, mas produzidas pelo Mitch Gerads. Que notícia surreal. Acompanha comigo. Vocês devem conhecer o Senhor Milagre, né? Um quadrinho ali de 2017, em 12 edições. Recentemente, a Panini chegou a publicar uma edição de luxo dessa HQ, que eu acho justíssimo. Tem até edição absoluta saindo lá fora, sabe? Edição tipo num box, uma master caixa. Cara, é um jovem clássico, por mais que seja polêmico esse termo. Deixa eu pegar a fala do Mitch Gerads pro Popverse. Nós literalmente pensamos que a DC esqueceu que nós estávamos fazendo o quadrinho. E aí eu disse, ok, estão aqui as edições. Aí o Mark Doyle, que era o editor da época, disse, o quê? Mas isso é sobre suicídio, nós não podemos publicar. E aí eles terminam a matéria dizendo que o próprio publisher da DC, o Dan Didio, naquele período, disse que, ok, isso não vai vender, né? Tipo, não façam que não vai vender. Na verdade, eu até não culpo o Dan Didio nessa, mas esse é um caso que até no Brasil, a própria Panini, pelo que dá a entender, não tinha tanta fé, né, no Senhor Milagre. Chegou o momento de falar sobre o silêncio ensurdecedor da Marvel Comics sobre os crossovers com a DC. Acho que esse é o assunto que todo mundo está falando, né, junto com o Spawn, todo mundo está discutindo isso. A DC, né, literalmente a DC, vai republicar, a partir de agosto, em 2 ônibus, os crossovers com a Marvel, né? Vai ter tanto os enfrentamentos entre personagens, quanto o universo amálgama. E o que está chamando a atenção, que inclusive foi uma matéria que nós adiantamos aqui no canal, e que agora lá nos Estados Unidos está sendo discutido, é o fato de que a Marvel não fala nada. É só a DC, é literalmente um lançamento da DC. E o que vocês estão vendo agora é a newsletter do Tom Brevoort, né, o editor sênior da Marvel. É uma newsletter bem legal de assinar, é o Man with a Hat. E aí foi lá um leitor e perguntou pro Tom se ele podia dar detalhes sobre o crossover. E ele respondeu o seguinte, para ser sincero, não tenho como, pois eu só fiquei sabendo que isso ia acontecer quando os editores de publicações da DC, que estão trabalhando nesses 2 volumes, entraram em contato comigo para escrever o pós-fácil das coleções. Mas sim, por definição, são publicações em colaboração, embora os volumes estejam sendo montados pela DC. E não, o fato de que eles vão existir não significa necessariamente que tem mais coisa por vir, nem mesmo que vai ser relançada Liga da Justiça versus Vingadores. Ok, eu acho que eu acabei de dar a pior notícia da semana. Não vai ter Liga da Justiça versus Vingadores sendo republicado. E se você acha que acabou a polêmica, vamos para uma matéria da CNN sobre os crossovers, falando sobre esse momento mágico, né, de união entre as editoras. Só que, primeiro, só a galera da DC respondeu. A Marvel, ela se negou a comentar o assunto. A DC disse aqui, não, olha só, né, uma republicação que os fãs estão clamando, né, há muito tempo. E a Marvel disse, não vou falar sobre isso aí não. Vamos acabar essa matéria com uma boa notícia, porque o Walter Simonson, ele foi entrevistado também, né, o lendário roteirista / desenhista do Thor, e ele disse o seguinte, que a galera da DC entrou em contato com ele para recuperar os originais de Novos Titãs versus X-Men. Então eles estão reescaneando, ou seja, o conteúdo desse ônibus vai ter aí, né, a revista em melhor qualidade. É isso, gente. Eu cheguei a conversar com a Panini sobre a possibilidade de sair aqui no Brasil, né, esses ônibus, e eles disseram que até o momento não tem nenhuma informação. É que eu perguntei para eles se os direitos estavam disponíveis para cá, né, se eles poderiam licenciar. Então, não sabemos no momento. Eu não sei, eu
Cara, tudo envolve contrato, etc. Mas vá que tem uma cláusula ali que só nos Estados Unidos que a DC pode publicar isso aí. É possível? É possível. Lançamentos da semana. Você estava com saudade de Jiu-Jitsu? Pois é, a Devir vai lançar Planeta Demoníaco Remina, que é um quadrinho que eu já li. Eu tenho aqui a edição norte-americana, que saiu pela Viz Media lá fora. Eu tô meio desligado do Jiu-Jitsu, eu não li todos os últimos lançamentos do cara. Eu li os clássicos, lógico, mas esse gibi é muito bom. Cara, é muito louco. Tem um planeta que ele acaba se direcionando para a Terra, só que, curiosamente, ele tem o mesmo nome que essa menina, que é a Remina. Então a galera do planeta, né, da Terra, prende a guria e começa uma situação terrível. Aqui o planeta chegando. Eu não vou mostrar muito mais para não soltar spoiler, mas é bem legal, tá? É um belo de um título do Giorgito. Depois tem um quadrinho que parece um pouco um lançamento atrasado da Panini do tempo lá do filme da Viúva Negra, que é o Teia de Intrigas, material dos anos 80 da personagem, que vai ter Jorge Pérez, Gary Conway. É legal que nesse encadernado tem uma graphic novel chamada A Guerra Mais Fria, que já saiu há muitos anos aqui no Brasil e agora vai ser retomada aí pela Panini. Os anos 90. Vamos terminar esse programa falando sobre Thor Epic Collection, que eu vou comprar porque, cara, é Mike Deodato Jr. e Warren Ellis. Pensa que ali nos anos 90, o Deodato ele se destacou muito por deixar a Mulher Maravilha ultra mega gostosa. Então o que a Marvel fez? Foi lá, contratou ele, para deixar o Thor também super gostoso. Aqui a gente tem mais ou menos umas 100 páginas de Warren Ellis, aí ele sai. Né? É um dos primeiros trabalhos do Ellis, inclusive, na Marvel. Aí fica só o Deodato, e um destaque é que aqui a gente tem literalmente um Ragnarok do Thor, porque é quando, no final do encadernado, a revista é cancelada, e aí vem aí os heróis renascem. Se esse quadrinho fosse um vinho, eu diria que harmoniza muito bem com Spawn. E é nesse clima de anos 90, massa velho e porradaria, que a gente termina esse programinha. Foi um privilégio ter todos vocês aí do outro lado por aqui. Eu não posso citar todo mundo porque é bastante gente, tá? Galera, lembre de comentar aí embaixo. Vocês acham que Spawn é bom? Pra quem leu Spawn? Ou principalmente eu queria uma opinião de alguém que leu Spawn recentemente. Qual é o sentimento? Esse é um caso que é meio complicado pra eu julgar. Porque eu tô lendo e eu tô achando muito divertido, porque é um negócio que eu vi quando eu era criança o filme. Então eu tô podendo descobrir o Spawn dos quadrinhos. Eu já tinha lido as primeiras edições, já tem alguns anos, quando saiu aquele Compendium. Mas, enfim, comenta aí embaixo e até semana que vem, tá? Esse programa ficou meio longo, né? Não sei se semana que vem vai ser tão longo, porque dá trabalho. Mas é isso. Tchau, tchau.